episódio de hoje a gente vai passar o Natal com Jovens Titãs em Ação. Os Jovens Titãs em Ação. Basicamente, eu separei aqui os episódios natalinos da série Jovens Titãs em Ação e eu vou indicar cada um deles aqui pra vocês, dizer qual a temporada, onde vocês conseguem assistir e a sinopse do episódio. Eu não vou contar tudo o que acontece naquele episódio, justamente porque a ideia é fazer indicações natalinas pra que você consiga passar o seu Natal com os seus personagens favoritos. Jovens Titãs em Ação tá disponível tanto na HBO quanto também na Netflix. Da primeira à quinta temporada tá disponível na Netflix e da primeira até a nona temporada, que é a temporada mais recente, tá disponível na HBO. Então eu vou avisar pra vocês qual a temporada e qual episódio tá, respectivamente. Então, se eu falar de um episódio aqui, eu vou te dizer qual episódio é esse na Netflix e qual episódio é esse na HBO, porque assim tem diferença. Na Netflix, cada episódio são 2 episódios em um. Então, na metade do episódio é um episódio e a outra metade é outro episódio, enquanto que na HBO são os episódios todos separados. Então, eu vou fazer essa distinção aqui pra vocês poderem entender. O primeiro episódio natalino de Jovens Titãs acontece ali na primeira temporada. Na Netflix, ele é o episódio 18. A primeira metade do episódio é outro e a segunda metade é esse episódio natalino, que é o segundo Natal. Já na HBO, esse episódio, ele corresponde ao número 35 da primeira temporada. E aqui, nesse episódio, a gente vê os Jovens Titãs comemorando o Natal e o quanto que eles amam essa noite natalina, essa troca de presentes, as comidas e todo esse clima gostoso do Natal. E eles descobrem que a Estelar vai ter que voltar lá pro planeta dela pra uma grande comemoração e ela fala que essa comemoração é muito parecida com o Natal, né? Uma grande festividade que é muito importante pro povo dela. E aí, os outros titãs, no caso, o Mutano, o Cyborg e a Ravena, não acham justo que a Estelar, ela vai ter 2 natais pra comemorar. Então, eles contam pra Estelar uma mentira, dizendo que ela precisa ajudar eles a organizar as coisas pro segundo Natal. Que esse Natal, ele é um pouco diferente. O Papai Noel, ele é diferente do que a gente conhece e acontece normalmente a noite natalina. E se ela fizer as coisas pra eles comemorarem o segundo Natal, o Papai Noel vem, então, dar o segundo milagre de Natal. É um episódio caótico e muito engraçado, bem na vibe de Jovens Titãs em Ação. Eu particularmente achei ele bem divertido, eu gostei bastante. E assim, de verdade, se vocês forem maratonar os episódios natalinos de Jovens Titãs em Ação, assistam em ordem, porque um episódio vai influenciando no outro. É super divertido. Lá! Ufa, o segundo Natal me cansou. Vamos então pro próximo episódio natalino de Jovens Titãs em Ação. Ele acontece na terceira temporada. Isso porque a segunda temporada, ela não tem nenhum episódio natalino. E na terceira temporada, no episódio 10, que corresponde à segunda parte do episódio da Netflix. Então, o episódio 10 na Netflix, a segunda parte é esse episódio de Natal, que se chama O Verdadeiro Sentido do Natal. E na HBO corresponde, então, ao episódio 19. Então, se você for assistir pela HBO, temporada 3, episódio 19. Se você for assistir pela Netflix, temporada 3, episódio 2, segunda parte, né? Porque cada episódio, novamente, tem 2 episódios num só, então a segunda parte é esse episódio de Natal. E esse daqui, então, é o verdadeiro sentido do Natal. Os Jovens Titãs estão 3 anos consecutivos sem ganhar presentes do Papai Noel. Então, eles vão até a base ali de criação de presentes do Papai Noel pra tentar entender por que eles não estão ganhando presentes. Eles acreditam que é porque eles estão na lista de meninos malvados do Papai Noel. Então eles vão lá pra invadir onde o Papai Noel trabalha pra arriscar o nome deles da lista e pra eles voltarem a ganhar presente. E aí o Papai Noel basicamente tenta ensinar pra eles que, cara, esse não é o verdadeiro sentido do Natal. O sentido do Natal é a gente aproveitar as pessoas ao nosso redor e tudo mais. Mas os Jovens Titãs provam pro Papai Noel que não, o sentido do Natal é ganhar presente. Novamente, gente, Jovens Titãs em Ação é um negócio assim bem aleatório, bem doido, bem maluco. Quem assiste sabe como é que é. E, enfim, é um episódio caótico, mas eu acho bem engraçadinho. E, enfim, aqui nesse episódio começa uma saga de episódios que um episódio natalino vai engatando no outro dos Jovens Titãs. Então vocês vão ver que a gente vai passar por uma saga que um plot vai ligando com o outro. Então não tem tanto como eu falar os episódios sem dar spoiler. Então, enfim, é isso. Mas, novamente, Jovens Titãs em Ação é um negócio assim que, cara, mesmo contando a história, é muito bobo, é muito maluco, é muito caótico. A graça é assistir. E principalmente assistir com as pessoas que você ama, com a tua família. Enfim, é bem caótico, mas é gostosinho de assistir. Então vamos pro próximo episódio de Natal. Feliz Natal para todos! Ho, ho, ho! O próximo episódio de Natal, ele acontece então na 4ª temporada. Ele é o episódio 1, no caso da Netflix. A segunda parte do episódio 1 da Netflix é Halloween contra Natal. E o episódio 2, no caso da HBO. E aí, esse é o tema. Basicamente, não é Natal, né? Não se passa no Natal, mas o Papai Noel e os elfos estão aprontando na época do Halloween. Isso porque é Halloween e os Jovens Titãs descobrem que os doces estão sumindo. Por algum motivo, alguém tá roubando os doces. E aí, eles acabam descobrindo que é o Papai Noel e os elfos deles
que estão roubando esses doces pra tentar roubar o Halloween. Porque a outra comemoração que é tão esperada quanto o Natal é o Halloween, segundo os Jovens Titãs. E aí, basicamente, o Papai Noel, ele tá querendo flopar o Halloween pra que ele consiga tomar esse feriado pra si. E aí, quando ele tomar o Halloween pra si, ele vai conseguir tomar todos os outros feriados também, porque o Papai Noel, ele quer ser dono de tudo e ele quer que as pessoas tenham olhos só pro Natal. Então, basicamente, é essa briguinha aí de Halloween contra Natal. É bem caótico, é engraçadinho, enfim, é um episódio bem divertido. Feliz Halloween a todos e tenham uma noite assustadora! O próximo episódio de Natal, ele acontece também na temporada 4. No caso da Netflix, é o episódio 4, a primeira parte dessa vez. E no caso da HBO, é o episódio 6. Nesse episódio, os Jovens Titãs em Ação, eles acabam ganhando carvão do Papai Noel, porque teve aquela treta lá do último episódio, quando eles impediram o Papai Noel de dominar os feriados. Então, eles começaram a ganhar carvão de presente. E aí, eles descobrem que o Papai Noel decidiu agora que ele não vai mais fazer Natal nenhum, que ele não quer saber de Natal, porque já que ele não pode ter todos os feriados, ele não quer ter feriado nenhum. E é então que os Jovens Titãs vão tentar tomar o lugar do Papai Noel pra poder produzir os presentes e entregar pra todos. E o Papai Noel fica zangado, porque ele quer que as pessoas sintam falta dele, pra que assim as pessoas entreguem todos os feriados e todo mundo só dê atenção pra ele. E basicamente esse é o plot do episódio, também é bem doido, bem divertido. Ho, ho, ho! A partir de agora, não tem mais episódios de Natal na Netflix. Isso porque a Netflix só tem da primeira à quinta temporada da série Jovens Titãs em Ação. Então, a partir de agora, os episódios que eu citar, todos estão disponíveis no HBO e correspondem os números dos episódios da HBO. E, enfim, se você tem HBO, você vai conseguir assistir todos. Se você só tem Netflix, você só vai conseguir assistir esses que eu já citei. O próximo episódio, ele fica na temporada 6, episódio 3. E lá na HBO, o nome que aparece é Mutano na Estante. Mas não é esse o nome desse episódio. Na verdade, esse episódio é Cavaleiros do Natal, onde a gente vê uma versão diferente do Robin, que é um ajudante do Papai Noel e vai ajudar ele a lidar com um dilema ali. Alguém envia pro Papai Noel de presente carvão e ele começa a tentar entender o que tá acontecendo. E ele suspeita que foram os Jovens Titãs que mandaram esse carvão ali pra ele como forma de afrontar ele, de serem meninos levados, porque ele já deu carvão de presente pros Titãs. Enfim, ele vai atrás dos Titãs e descobre que, na verdade, é um tal minerador que tá mandando carvão pras pessoas e esse minerador, ele tá sequestrando as crianças malvadas pra colocar elas pra trabalhar pra ele nas minas de carvão. É um episódio caótico, só que esse episódio eu particularmente achei chato, bem chato, pra falar a verdade. Essa versão esquisita do Robin, que é uma versão diferente, né, até as características, assim, da animação dele são diferentes, eu não entendi por que isso acontece, mas enfim, essa versão do Robin tá junto ali com o Papai Noel. O Papai Noel trata ele muito mal, inclusive, e esse Papai Noel desse universo dos Jovens Titãs, ele é bem ensaralhado da cabeça, ele é bem doido, mas enfim, eles vão então resgatar os Jovens Titãs que estão, né, reféns ali desse tal minerador. É bem caótico o episódio, eu particularmente não gostei muito dele, mas me diz aí nos comentários se você assistiu esse episódio, o que você achou. Eu particularmente não gostei muito, não. O próximo episódio de Natal também é na sexta temporada e é o episódio 4, é o episódio seguinte já. E aí, lá tá escrito novamente Cavaleiros de Natal, mas o Cavaleiros de Natal é o episódio 3, na verdade. E então esse é o Mutano na Estante. O Mutano e o Ciborgue, eles cobrem a Torre dos Titãs pra que o Papai Noel não consiga ver eles aprontando travessuras, pra que eles não fiquem sem ganhar os presentes. O Papai Noel, ele descobre isso e ele aborda o Mutano num dia e coloca o Mutano pra ser tipo um espião dele ali dentro da torre e dedurar os amigos sobre o que eles estão fazendo pro Papai Noel poder não dar presente pra eles, basicamente. Isso porque o Papai Noel, ele tá sendo investigado por um órgão lá que tá falando que ele tá colocando as crianças na lista de malvados sem evidências. Então, ele precisa de evidências pra colocar os Titãs realmente na lista dos malvados pra que ele não fique pra que ele não abuse do poder, que é o que ele tá sendo acusado de fazer. E basicamente é isso. Os Titãs eventualmente acabam descobrindo que o Papai Noel fez isso e colocam o Mutano infiltrado lá dentro da terra do Papai Noel pra poder desmascarar ele. E enfim, gente, caótico. Esse episódio aqui eu não gostei tanto, mas eu também não desgostei que nem o outro que eu não gosto. Esse aqui ele é um episódio ok, é um episódio meio morno, mas novamente, assiste e me conta o que você achou. Titãs, Papai Noel, atacar! Peguem o espião! Vamos então pro próximo episódio natalino, que acontece na temporada 7, episódio 28, que se chama Um Conto Natalino. Nesse episódio, o Papai Noel pede ajuda do Mutano pra que ele consiga voltar pra máfia dos feriados, que basicamente são uma máfia entre os feriados ali. Então a gente tem o bebê do Ano Novo, a gente tem o presidente do Dia do Presidente, enfim, a gente tem algumas pessoas ali, algumas figuras importantes, né, que são temáticas aí dos feriados, e o Papai Noel, ele quer voltar pra essa máfia dos feriados, porque antes
antigamente, ele armou contra o bebê do Ano Novo. E, basicamente, o bebê do Ano Novo não quer mais aceitar ele na máfia dos feriados. E ele pede ajuda do Mutano pra conquistar a confiança do bebê do Ano Novo. É um episódio sem pé nem cabeça, gente. É uma loucuragem, entendeu? Mas eu acho que algumas pessoas vão gostar, porque ele é meio divertidinho, assim. Eu, particularmente, não gostei desse episódio também, mas, novamente, me conta aqui nos comentários o que você achou dele, caso você assista. Papai Noel! Entra! Próximo episódio é, então, na temporada 8, o episódio 2, que se chama A Grande Fuga Natalina. Todos os titãs estão ali na expectativa de receberem a visita do Papai Noel, só que o Mutano conta pra eles que isso não vai acontecer, porque o Papai Noel tá preso. Isso consequência do outro episódio de Natal, onde o Mutano, ele é um agente que tava infiltrado ali nessa situação de ajudar o Papai Noel a provar a confiança pro carinha lá da máfia dos feriados. E aí, basicamente, todo mundo vai preso no final. Desculpa o spoiler, mas eu falei pra vocês que um episódio depende do outro. E aí o Mutano conta, então, pros Jovens Titãs, isso não vai acontecer porque eu meio que mandei o Papai Noel pra cadeia. Então eles decidem que eles vão invadir a cadeia pra libertar o Papai Noel e ele poder dar presente pra eles. O Papai Noel fala, então, pros Jovens Titãs que ele não quer sair da cadeia porque ele tá brigado ali com as renas. As renas estão chateadas com ele desde que ele foi preso. Então, basicamente, os Titãs começam a fazer essa ponte aí pra eles poderem fazer as pazes e o Natal voltar a reinar. Enfim, é um episódio caótico. Esse, particularmente, eu acho divertido. Eu gostei de assistir. E, enfim, novamente, se você assistir, me conta aqui nos comentários o que você achou. O Natal começa em 1 hora! O próximo episódio de Natal, ele acontece na temporada 8, episódio 24, e se chama A Magia do Natal. Ô, garota! Muito bem, você sentou, mas você tá amassando meu caderno. O próximo episódio de Natal, ele acontece na temporada 8, episódio 24, e se chama A Magia do Natal. Nesse episódio, os Jovens Titãs, eles estão atrás da árvore de Natal perfeita pra colocar na torre, até que eles entram ali numa desavença com um vilão, que eu vou falar o nome dele, Mambo, mas eu não sei se é assim que fala, tá? Mas, enfim, eles entram nessa disputa aí porque tanto os Jovens Titãs quanto o Mambo, eles querem a mesma árvore de Natal. Eu sei que no fim das contas, os Titãs conseguem levar essa árvore pra dentro lá da Torre dos Titãs, e aí o Mambo aparece lá na torre pra dizer que, olha, tá tudo bem, eu não fiquei chateado com vocês, eu vim até entregar um presente aqui pra vocês, e entrega pra eles uma estrela pra eles colocarem na árvore, só que ele usa isso pra enganar os Jovens Titãs e encolher eles. E aí, basicamente, nesse episódio, a gente acompanha os Jovens Titãs em versãozinha mini, tentando escalar a árvore pra tentar chegar até a estrela e desfazer o feitiço e voltar pra sua forma normal. É um episódio caótico, eu particularmente achei esse divertido, eu gostei bastante dele. E, novamente, se você assistiu o episódio, corre aqui e me conta o que você achou. Muito bem, Titãs. Temos que subir na árvore e destruir a estrela para voltarmos ao nosso tamanho normal. O próximo episódio, então, ele acontece na 9ª e última temporada dos Jovens Titãs até agora. E ele é o episódio 32, chamado Elefante Branco. Inclusive, eu acho que foi um episódio de Natal lançado agora. Porque se você entra na HBO, você vai ver que lá tá escrito novo episódio. Então, eu acho que foi o episódio natalino lançado especial pra 2025. Eu particularmente gostei bastante. E aqui a gente descobre que existe um elefante branco, que é aquela brincadeira. Eu tenho certeza que você já brincou disso. Só que esse não é o nome aqui no Brasil. É basicamente quando você faz um amigo oculto em que você consegue roubar o presente de outra pessoa que você queira. Aqui a gente chama de inimigo oculto, se eu não me engano, mas nos Estados Unidos eles chamam de elefante branco. E basicamente é um jogo pra você roubar. Ele acontece de uma forma um pouquinho diferente. A pessoa vai abrir o presente e você vai dizer se você quer roubar ou se você quer abrir o seu. Eu não vou roubar. Presente novo. Cachorrinhos. Eu não vou roubar! E aí você escolhe, você pode roubar ali do seu colega ou você pode ficar com o que sair ali pra você. E basicamente a gente descobre que essa brincadeira começou, né, e existiu, foi criada pelo próprio Elefante Branco, porque ele sempre ganhava meia de Natal e ele odiava isso. E ele decidiu que ele ia começar a roubar o presente das outras pessoas, porque se ele ia receber presente ruim, as outras pessoas iam ficar sem presente também. Novamente, gente, sem pé nem cabeça os episódios de Jovens Titãs em Ação. Mas ele faz isso e ele cria, inclusive, um jogo que é o Elefante Branco. E aí ele tenta ensinar uma lição ali pros Titãs e tenta fazer um roubar o presente do outro, mas eles não querem. Então, assim, é só muito caótico, muito divertido. Eu também gostei bastante desse episódio aqui. Então é isso, gente. Essa é a receita pra você passar o Natal com os Jovens Titãs. Espero que vocês tenham gostado dessa indicação e eu espero muito que vocês assistam esses episódios. Foi muito difícil achar, porque eu tive que ir manualmente mexendo lá na Netflix, na HBO, pra poder ir caçando os episódios. Deu um trabalhão. Demorei bastante pra fazer esse roteiro, mas eu realmente espero que vocês se divirtam. Jovens Titãs em Ação, eu acho que tem bem essa vibe de Natal, sabe? É bem caótico, é bem divertido, é bem fofinho. E eu particularmente gosto muito. Então me conta aqui nos comentários se você já assistiu algum desses episódios, se você vai assistir depois da minha indicação. E se você gostou, volta aqui pra poder me contar. Hype esse vídeo pra poder ajudar. Deixa teu like e se inscreve aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!